Eu só não sei se vocês prestaram atenção porque foi que Bolsonaro perdeu a política. E eu sei por que ele perdeu. E se ele se candidatar de novo agora para 2026, se ele não mudar, ele vai perder novamente a política. Fica comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando para você o erro que Bolsonaro cometeu, por isso ele perdeu as eleições. Meu nome é João Paulo. Estou aqui nesse canal para falar de fé, religiões e política. Veja bem, nós sabemos que nós somos um povo brasileiro, praticamente quase todos são povo de fé. Os que não são católicos são evangélicos, ou se não são evangélicos, faz parte de outras seitas ou religiões que professam o nome de Deus. Então, para você lidar com um público praticamente religioso 100%, que não é, mas praticamente podemos até afirmar isso, o sujeito que está indicado para disputar um cargo tão elevado como o cargo de presidente da República, ele tem que ter uma boa conversa, ele tem que ser simpático, ele tem que fazer vista grossa. Ele não pode ser uma espécie de juiz, ele não pode julgar as pessoas, ele não pode defamar as pessoas, ele tem que demonstrar o maior exemplo de amor, né? Afinal de contas, é o que mais se vê, é o que mais se prega nas religiões, é o amor, o amar o próximo. Eu fiquei muito triste com aquele rapaz, um deputado famoso aí que era pastor do Reteté, do Fogo Santo. Vocês sabem de que eu estou falando? Que ele se candidatou a deputado e ganhou e foi lá representar a bancada evangélica. Só que aí ele começou a fazer uma perseguição contra aquelas pessoas que praticam tipos de pecado que para Deus e que para as religiões e que para Deus é abominável. Meu amigo, se você vê alguém cometendo um erro e você acha que esse erro é um erro ruim, tenta convencer essa pessoa a fazer o que é bom. Porque essa pessoa que está cometendo esse erro, ela já sabe que está cometendo erro. Uma mulher, se colocar chifre no homem, ela sabe que está errada. Se o homem colocar chifre na mulher, ele já sabe que está errado. Então essas pessoas não precisam que você lembre do pecado dela. Essas pessoas estão precisando de apoio, de um abraço, de um afeto e de uma palavra com amor. E não era isso que acontecia. Daqui a pouco nós chegamos em Jair Bolsonaro. Fica com a gente. E não é isso que aconteceu com esse representante da bancada evangélica no Planalto. Aí para que adianta você entrar como deputado federal, ter um cargo especial lá dentro e você não ter a capacidade de administrar e respeitar as ideias das pessoas, o gosto das pessoas, a forma de viver das pessoas, você querer generalizar e que as pessoas possam, todas elas, seguir a Cristo, deixar suas más práticas. Cara, isso fica para o sermão na igreja. Ou se não, um sermão no culto livre, de livre e espontânea vontade. Mas você ocupando um cargo tão poderoso desse, você não pode estar misturando religião dessa forma, porque não fica, como ele não ficou e acabou caindo. Com Bolsonaro não foi diferente. O povo brasileiro, foi a primeira vez que eu vi uma eleição brasileira ser disputada, acirrada. A gente via nas outras vezes, não tinha tanta polêmica, não tinha tanto insulto, tanta maldade, tanto discurso de ódio, como nós vemos nessa última eleições a presidente do Brasil, que foi Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, qual foi a vantagem
do presidente Lula e qual foi a desvantagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou falar primeiro das vantagens do Lula. Lula, por ter sido acusado de ter sido o maior ladrão da história do Brasil, ele chegou lá nos debates e soube administrar grupo de palavras que viesse fazer sentido e que tivesse poder de convencer as pessoas a votar nele com promessas, coisa que todo político faz, e ganhou a presidência da República para administrar. Enquanto o Bolsonaro, tentando ser modelado pela igreja evangélica, porque a igreja evangélica tentou modelar Bolsonaro, tentou maquiar Bolsonaro, mas não conseguiu. Porque dentro de Jair Messias, dentro dele, no coração dele, lá dentro, a Bíblia diz que a gente fala do que está cheio o coração. Então, Bolsonaro falou uma palavra que eu acredito que essa palavra que ele falou tenha sido a palavra-chave para ele perder essa eleição. Talvez você diga, não, mas ele falou essa palavra há muito tempos atrás, como essa palavra foi afetar agora na disputa entre Lula e ele. Simples. Muitas pessoas escutam uma palavra e não é de primeira vez que ela consegue colocar no subconsciente e entender. Leva um tempo, tem pessoas que levam meses, tem pessoas que levam anos para entender. Quando ele se referia a ter tido uma filha mulher, segundo os relatos, está nas mídias, está nos jornais, que saiu uma filha mulher porque ele errou, que na verdade ele demonstrou através da sua fala que para ele foi um fracasso ter nascido uma mulher. Só que para existir o homem precisamos da mulher. Então o que acontece? A Bíblia, presta atenção que eu vou falar. Estou falando para você porque eu tenho conhecimento da Bíblia. A Bíblia é contra a mulher. Presta atenção para você não interpretar errado e depois você conversar coisas por aí distorcendo o que eu estou falando. Presta atenção. A Bíblia é contra a mulher. Então, praticamente quase todos os pastores do mundo, de acordo com a Bíblia, aqueles que vivem a vontade de Deus, entre aspas, seguindo a Bíblia, ele também tem um certo sentimento do que a Bíblia ensina. Você pode dizer assim, não, mas somente no Antigo Testamento que Deus era contra as mulheres. No Novo Testamento Deus não é contra as mulheres. Tudo bem, mas você vê o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios e dizendo que as mulheres ficassem caladas nas igrejas e não falassem. Hoje você vê na igreja modernizada, nos dias de hoje, mulheres com cargo de pastora, mulheres com cargo de bispa, mulheres pregando, mulheres missionárias, mas segundo a vontade de Paulo, segundo as cartas paulinas, não poderia. Então você vê que Deus do Velho Testamento, o que eu estou falando aqui está escrito. Depois se você quiser eu boto um comentário aí para você ver o que eu estou falando, está escrito. Eu não estou de brincadeira aqui, estou para falar a verdade. Quando Deus saqueou os amalequitas, ele permitiu que os israelitas, ao matar todas as pessoas dos amalequitas, matar mesmo de sangue. O Deus do Antigo Testamento, ele gostava de sangue. Mandou matar mulheres, mandou matar idosos, mandou matar todas as pessoas. E Deus costumava fazer com o povo de Israel assim, Deus mandava matar e poupar apenas as jovens virgens, para poder os soldados de Israel usufruir da virgindade daquelas pobres coitadas
que tiveram seus pais mortos, seus avós, seus amigos, sua cidade, seu povo, e ainda ia ser boneca sexual para os soldados israelitas. Está na Bíblia? Claro, está na Bíblia. Eu posso, como eu falei, aqui eu não estou para brincar, eu estou para falar a verdade. É por isso que você vê tantos pastores arrogantes, tantos pastores mal educados, sabe? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, está na Bíblia, filho. Deus, ele trata com as pessoas que não eram israelitas de uma forma tão, podemos dizer assim, tão abominável, que ser humano algum teria coragem de fazer o que Deus mandava fazer naquela época. Hoje, eu acho que o maior bandido perigoso se recusaria a matar uma criança de peito, mamando, a mando de Deus. Deus mandava matar até as crianças. Então veja bem, o erro de Jair Messias Bolsonaro foi ter se aliado às igrejas evangélicas. Quer que eu te conte por quê? Entenda aí agora. Nós sabemos que as igrejas evangélicas, elas são divididas em questão partidária, na questão de partidos. Existem muitos cristãos, podemos dizer, a maioria ficou com o Bolsonaro, PL, mas ficou uma boa parte que ficou com o Lula. Então, a parte que ficou com o Bolsonaro foi justamente aquelas pessoas, aqueles pastores mais arrogantes, aqueles maridos que escraviza a mulher, que não tem amor por a mulher, que acha a mulher inferior a ele, que a Bíblia diz que a mulher seja sujeita ao marido. Tá escrito assim. Só para você ter ideia, no hebraico original, quando Sara ia falar com Abraão, o costume da época, a mulher tinha que chamar o marido de Senhor. Você tá entendendo? Abraão, Senhor Abraão. Você tem ideia que o quanto de valor a mulher tinha naquela época? E hoje continua quase a mesma coisa. É porque hoje não tem o apoio da lei para o feminicídio. Hoje é crime, mas se tivesse o apoio da justiça, você ia ver esses pastores que se dizem de Deus escravizando as mulheres. Então, o que eles esqueceram foi que do lado do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem evangélicos conservadores também, que talvez não quisesse eleger o Lula, tá certo? Mas achava o Bolsonaro insuportável para se qualificar nas condições de uma pessoa que crê em Deus. Um servo de Deus, pelos seus discursos de ódio, pela sua forma arrogante de tratar as pessoas, por aquele jeito duro e bruto. Não significa dizer que isso é porque a pessoa é sincera, não. Isso é uma característica de um machismo, de autoritarismo sobre as mulheres, de senhor das mulheres. E esses pastores usam a própria Bíblia para serem machistas, para desqualificar as mulheres. Tem muitas igrejas evangélicas que as mulheres não pregam, nem recebem cargo algum. O que você acha disso? É correto? Será que a mulher não pode trazer uma palavra? Mas isso chama autoritarismo dentro da religião evangélica. Jair Messias
ele, por ser experiente, ele até é dentro da política, só que quando ele falava como deputado, como pré-candidato a deputado federal, ele falava com uma parte do povo brasileiro, ele não falava com a massa inteira brasileira. Então ele achava que da forma que ele fazia como deputado federal, ele achava que funcionava como candidato a presidente da República do Brasil. Mas não é assim. Então, se Jair Messias Bolsonaro fosse um homem que demonstrasse nas suas palavras amor ao próximo, se demonstrasse nas suas palavras amor aos sexuais, LGBT, se ele não tivesse espécie de racismo, né, discriminação, se ele fosse um sujeito que soubesse conversar, que soubesse dialogar. Você vê nos debates, apenas ele só acusa Lula. Você vê que nos debates, ele não trazia proposta que pudesse fazer o povo refletir e imaginar se valia a pena colocar ele no poder. Enquanto Lula rebatia as acusações dele e lançava as propostas. Certo que Lula não cumpriu. O objetivo dele talvez não fosse cumprir, talvez o objetivo dele fosse ganhar, e ganhou. Ah, mas por que ganhou mentindo? Não, ele sabe fazer política. Ele não leva a política para o lado pessoal, nem tenta julgar as pessoas. Lula apoia o evangélico, Lula apoia qualquer pessoa de religião diferente, os homossexuais, e etc, e etc, etc, etc. E o povo, de fato, quer um líder que possa governar para todo mundo. Afinal de contas, um líder é para todos. Mas Jair Messias Bolsonaro se manifestou tanto, ele se manifestou tanto que não deu tempo os pastores, Sila Malafaia e outros pastores aí, lapidá-lo. Você vê que ele conquistou a bancada evangélica com arrogância. Por quê? Porque os pastores são arrogantes. Ele conseguiu apoio com a igreja evangélica por desprezar as mulheres. Por desprezar as mulheres. E o que os pastores evangélicos fazem? Desprezam as mulheres. Você está entendendo? A mulher na Bíblia, ela é uma figura muito inferior ao homem. Existe até algumas analogias dentro da Bíblia que ensina você que a mulher foi feita através do homem, como se a mulher devesse tudo ao homem, como se ela tivesse que ficar sujeitada ao homem, porque ela veio do homem e não o homem dela. Que as vossas esposas obedeçam aos vossos maridos, assim como a igreja obedeça a Cristo, Senhor. Ou seja, tem que haver uma obediência à risca, uma obediência totalmente fechada, sabe? Sem ter oportunidade, sem ter brecha para a mulher poder se defender, sem ter brecha para a mulher expor seus pensamentos, expor suas ideias, tomar decisões, ser uma pessoa livre, independente financeiramente. Não. É tanto que antigamente, segundo os historiadores, as mulheres casavam de acordo com o pai. E na Bíblia, só para você ter ideia, o quanto a mulher era desprezada quando um pai de uma moça achava um pretendente para casar com ela, ele de presente dava um dote. Ou seja, ele dava uma bênção financeira, porque achou alguém que tirasse a moça dele dentro de casa, porque ter filha, de acordo com o Velho Testamento da Bíblia, ter filha mulher era desonroso, era vergonhoso. Então talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro talvez tenha lido isso na Bíblia, né? Ele pode ter aprendido da Bíblia isso, quando ele falou que errou quando fez a menina mulher, né?
que até então ele só tinha feito menino homens. Então você pode ver que na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, em qualquer Bíblia, o que eu estou falando vai estar escrito, para que você possa entender. Não foi à toa que no período do rei Salomão teve mais pais em Israel. Por quê? Porque Salomão casou 700 vezes. Você acha que Salomão se tornou o homem mais rico do mundo? Por quê? Porque ele se casou com 700 princesas. 700 mulheres que tinham condições. 700 mulheres que o pai tinha din-din. E com o dote de 700 mulheres, ele se tornou riquíssimo. Como diz a Bíblia, que nunca houve, nem haverá alguém rico igual Salomão. E houve paz em Israel no reinado de Salomão, porque Salomão apaziguou em volta dele, fazendo aliança com os reis, que não poderia. Ele não poderia. Então, meus amigos, Jair Bolsonaro, se ele pode ainda, ele tem a capacidade de se eleger. Agora, ele tem que aprender com Lula, não com os pastores. Porque os pastores vão ensinar ele o que está escrito na Bíblia. Se ele for pelo que está escrito no Velho Testamento, está fudido. Aí não cola, velho, não rola. Fazer política é saber dialogar com o povo. É saber entender a fraqueza do povo. Aí você vai dizer, não, mas Lula prometeu e não cumpriu. Qual foi o candidato a prefeito, a vereador, a deputado, a governador, a senador que prometeu e cumpre? Ninguém cumpre, cara. Isso é só um jogo. Você tem que cair na real. Ah, mas Lula prometeu picanha. E cadê a picanha? E teu prefeito, teu vereador, teu governador, teu deputado, todos prometem. Todos prometem, menos Bolsonaro. Bolsonaro achava que, expondo os erros de Lula, convenceria as pessoas de que Lula era errado e que ele era um candidato forte, santificado, para assumir a presidência do Brasil. E política não funciona assim. Política funciona com promessas, com soluções, nem que sejam verbais. Porque as pessoas são fáceis de manusear. Principalmente as pessoas, o brasileiro, ele é fácil de receber proposta. Você tira pelas religiões. Os pastores dizem, faça um voto de R$1.000 que Deus vai te abençoar. Outros pastores dizem, vamos fazer aqui a fogueira santa. Você dá tudo e Deus te dá 2 vezes em volta e o povo cai para dentro, filho. Você entendeu? Então a política brasileira, você que está candidato a vereador, você que está candidato a prefeito, você que está candidato a qualquer coisa. Meu irmão, se você não tiver diálogo, se você não tiver promessas, se você não tiver visão de projetos sociais que possam ajudar as comunidades carentes, eu sei que não vai sair do papel, que poucos tiram do papel, talvez ninguém tire do papel, mas se você quer ganhar, tem que ser assim, porque o povo acredita em tudo que escuta. Você está entendendo? Então, para poder Jair Messias Bolsonaro ganhar, ele teria que parar de acusar o Lula e aprender com o Lula o discurso, como que se faz um discurso para convencer o povo a entender que ele é a melhor opção para liderar o Brasil. Esse é um vídeo. Se você gostou, comenta no nosso canal, compartilha, dá o like. Se não gostou, não posso fazer nada. Infelizmente eu não posso agradar todo mundo, não tem como eu agradar todo mundo. E o meu objetivo aqui não é agradar, é falar as verdades que tá aqui dentro, que tem que ser falada. É isso aí. Valeu, um abraço, até a próxima.